Voltamos com o nosso programa e vamos falar sobre tempo. Como gerenciar, como otimizar o seu tempo com a Bianca Vilela, que é fisiologista e consultora em saúde no trabalho. Bem-vinda de volta. Oi, Rê, tudo bem? Tudo Obrigada. ótimo. Ô, Bi, o que gerenciar o tempo tem a ver com fisiologia e saúde no trabalho? Nossa, tem tudo a ver, Rê, porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem e ela está intimamente ligada com saúde. Quando a gente pensa em gestão do tempo, a gente tem que pensar também o seguinte, que a nossa vitalidade e a nossa saúde está em jogo. Perfeito. Né? O trabalho. Quando a gente também fala em gestão do tempo, a gente já logo faz aquele link com o trabalho. É verdade, ninguém fica preocupado com o tempo nas férias. É ou não é? Sim. Você deixa rolar, você curte. Agora com o trabalho vira neurose. E o que é o trabalho? É exatamente isso, pegar o seu tempo e a sua energia vital são as duas coisas mais importantes. Eu não imagino coisas mais importantes do que isso. E aí você dá aquilo para o seu contratante, o seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento também, e aí volta em forma de salário. Não tem problema nenhum. É assim que a gente tem que pensar, estrategicamente. E aí, como que eu posso otimizar o meu tempo? Nossa, porque eu estou vendo aqui vários elementos. Pois é, a gente tem que pensar exatamente como uma planilha ali de Excel, né? Tem que ser uma coisa bem estruturada, porque o tempo é precioso. Eu gosto muito de fazer o tempo em 3 faixas do dia, porque a gente vai falar do ciclo circadiano, que é o que, por isso a fisiologia tem tudo a ver, né? Perfeito. O nosso ciclo fisiológico. Mas, por exemplo, de manhã eu tenho que estar muito produtivo. Até 16 horas é quando a produtividade bomba. Então a gente vai a favor da natureza. Tá. As 3 faixas seriam então manhã, tarde e noite. Tarde e noite. Perfeito. Bi. Exatamente. De manhã, e as pessoas acordam desanimadas. Não, de manhã eu tenho que acordar dando cambalhota, porque os meus hormônios me ajudam nessa voracidade, essa pegada maluca. E aí, depois das 16 horas, eu preciso entender que meu corpo já está pousando a nave. Então não adianta, 16 horas, agora eu vou começar a trabalhar que nem louco. Gente, esquece. Perdeu. E aí, por que acontecem as doenças ocupacionais? Que você falou da segurança do trabalho, da medicina ocupacional. É quando a pessoa força a barra, vai contra a natureza, é uma formiga lutando contra um elefante. Tá. E aí a cabeça pira. Tá. O que esses elementos podem nos ajudar, Bianca? Legal. Eles ajudam e atrapalham ao mesmo tempo, a depender de como você utiliza. Então a gente vai falar, tá aqui, essa maquininha aqui, que é o celular, quem é que não usa, quem é que a gente paga conta, a gente manda e-mail, a gente fala com a mãe, a gente faz tudo com isso daqui, né? Então bacana, tá bom, legal. Mas se eu usar isso daqui 9, 10 horas por dia, como tem gente usando, é claro que vai te atrapalhar. Mas se você usar com parcimônia, em horas certas, então colocar horários, rede social é danada, né? Colocar horários. De manhã, a pessoa já fica com aquela fobia, né? Pra ver, eu tenho que curtir tudo, eu tenho que ver quem me curtiu, aquela coisa toda. A gente sabe que rola isso. Então acorda, já dá uma olhada. Depois, hora do almoço e no final da tarde. E quem trabalha com o celular? Muita gente trabalha, jornalista trabalha com o celular à mão. Eu também trabalho com o celular, mas que tal você desativar algumas notificações? Perfeito, então você está trabalhando. Lógico, é foco e atenção plena no que você está fazendo. Aí tira as notificações do Face, do Insta, rede social, bababá, porque senão, pim! Deixa eu ver o que tem. É só alguém que me curtiu, pim! E tá lá. Então, gente, desative notificações. Tá. E aí você vai usar os aplicativos a seu favor. Tá. Outra coisa que pode, ajudar e atrapalhar, o fone de ouvido. Então eu tô falando, por exemplo, no telefone, eu gosto muito de usar o fone. Tô falando, posso até estar fazendo alguma outra coisa. Porém, estudos já comprovam que você fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo é ineficiência. Eu não dou conta. Não dê mesmo. Eu não dou conta de ouvir música então, e trabalhar. Eu não, mas tem gente que diz que consegue. Então, que até ajuda. consegue, que ajuda, mas na verdade é porque a pessoa tá tão atarantada nas coisas, porque você ouvir música e trabalhar, você tem que pensar e não ouvir a música. Fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo não é legal. A moçada faz isso, né, gente? Mas assim, tenta se concentrar mais, porque usar fone para ouvir música... E trabalhar ao mesmo tempo não dá. Exatamente, trabalhar ao mesmo tempo não. Tá. Tem mais coisa para falar do celular ou não? Não, o celular dá pra gente falar, sabe o quê? Diga. Os aplicativos que podem te ajudar. Sim, a gente pode, por exemplo, ter um aplicativo, tem gente que não bebe água. Você já viu isso, Rê?
Aplicativo para beber água. Sim, tem aplicativo para beber água, para lembrar. Exatamente. Apita e você fala, preciso beber água. Exatamente, né? Que é o beber água. Você coloca o seu peso, por quê? Você sabia que a quantidade de água tem a ver com o seu peso corporal? 35 ml vezes mililitros, né, vezes o seu peso corporal. Então, você vai entrar lá no Beber Água, por exemplo, tem lá o seu peso, aí você vai ter, logicamente, a quantidade de água que você deve tomar por dia e aí você vai colocar o intervalo. Gente, ele dá ali, da manhã. olha! Sim, dá para colocar final de semana, os intervalos, de meia em meia hora. Menina do céu. E aí depois você vai ter o seu extrato por mês de quanto você tomou de água. Menina do céu, mas a vida tá toda no celular, não? Tá toda no celular. Até a quantidade de água que você toma. Sim, isso é legal. Isso é bacana, até você virar no automático. Exato. Tem os aplicativos para você fazer ginástica. Todas as marcas esportivas criaram ali, ó, por exemplo, né, esse daqui, por exemplo, é de meditação. Sim. Então, você vai lá meditar. Você sabia que tem aplicativo que você consegue fazer uma meditação ou atividade física com as crianças? Tá Não todo sabia. mundo em casa, aquela gritaria, vamos meditar. Coloca a criançada lá, sim, tem alguns programas e tem módulos gratuitos e os tem pagos. os mais, que são os mais, que são os Mas pagos. se tem gratuito, tá Poxa, ótimo. tá ótimo. Dá para fazer tanta coisa. Então, isso é o lado bom da tecnologia. Né? Já volto pra gente continuar conversando. Combinado. A vida da gente tá no celular, hein? Menino, roubou o celular, sabe até quando você toma água. Que legal, Falamos sobre tecnologia, os aspectos positivos da tecnologia, né, Bianca? Exatamente. E os negativos também. E os negativos também, com certeza. Gestão do tempo é algo muito precioso. E as pessoas, cada vez mais nas empresas, buscam esse tipo de informação. Nas minhas palestras, realmente é o que eu tenho mais tido solicitação, é para falar de ergonomia e gestão de tempo. O que mais que a gente pode Vamos falar lá. com esses Agora, elementos daqui? Vamos falar daquela galera que não é tão tecnológica. Como eu, por exemplo, eu sou old school. Eu falo que eu sou old school, porque olha só, gente, se eu um dia perder essas agendas aqui, eu não sei nem o que eu faço da minha vida. São suas pessoais. São minhas pessoais, eu trouxe as minhas pessoais. Bonitas. Então, gente, agenda. E é gostoso você ter coisinha bonita, porque você vai ficar com isso aqui o dia inteiro, gente. Né? Então, ter uma agenda, e eu vou falar para você também sobre um método que nós temos aí que pode ajudar você em casa. Então, ter uma agenda facilita muito. Você lembra o que você comeu no dia anterior ou na semana passada? Não. Não. Então, como é que você vai? Ai, não, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que pagar tal conta, mas espera aí, cadê essas informações? Tem gente que usa o celular para ficar pitando o dia inteiro, alarme o dia inteiro. Eu não gosto. Eu também não dou conta. Né? Eu me atrapalha, me perturba. Me atrapalha, exatamente. Então, eu uso minha agenda e aí eu vou também depois pro meu caderninho. Aqui são metas pessoais. Então, todo ano, aqui são minhas metas pessoais que eu reviso. É bom quando a gente já conta a nossa história, porque fica mais próximo do telespectador. Então, essa daqui, por exemplo, é minha agenda de metas pessoais. E toda semana, cada 15 dias, porque a gente precisa de disciplina. Aí eu vou revisando, isso daqui tá quase, porque não adianta, eu vou fazer tal coisa e vou deixar lá pra Deus, sei lá pra quem. Não, gente, eu que tenho que construir minha história. Tá. Então aqui são as metas pessoais. Eu gosto de trabalhar com 10 metas por ano, né? Aquelas mais intensas. E aí pro dia a dia, eu tenho o quê? A minha agenda, que eu realmente uso. Olha. E eu rabisco, né? Concluir tudo. Tá feito, eu não tá deixo feito. nada para o dia seguinte. E aí, o que acontece? Eu vou anotando. Então, por exemplo, né? Eu tenho coisa para semana que vem, né? Semana que vem já tá toda tomada. Então, olha aqui, quarta e quinta-feira da semana que vem. E aí, eu vou soltando aquilo, eu vou colocando, vou anotando. Só que pela manhã, eu acordo muito cedo e a principal dica da gestão do tempo: Deus ajuda quem cedo madruga. Tá aí. Você quer ter um dia produtivo? Como eu falei, a sua produtividade vai das 6 da manhã até as 4 da tarde. Tá. Depois, né, vai lá. E aí o que acontece? Eu vou anotando um monte de coisa, vou anotando. Chega no dia, eu sento de manhã na minha mesa, né, de trabalho, e aí eu vou colocando 1, 2, 3 por prioridade. Ordenando, porque a gente tem que começar, e quando eu comecei a fazer isso, que eu comecei a estudar a gestão do tempo, a gente tem que começar pelas coisas mais difíceis, mais chatas e mais complexas,
Pra quê? Para evitar a procrastinação, para você não ficar empurrando com a barriga, né? E para você aproveitar essa produtividade. E aí tem um método muito legal, né? Que até vocês prepararam aqui no telão sobre gestão do tempo. Tem um livro que ele foi escrito em 2001, do David Allen, que é a arte de fazer acontecer. Porque gestão do tempo é aproveitar para a gente fazer e acontecer, né? E são 5 passos. Primeiro, coletar as informações, que é essa minha agenda maluca, essa primeira que tá um monte de coisa. Depois, eu vou processar as informações de acordo com a complexidade. O mais difícil primeiro. O mais difícil primeiro. Tá. E aí, organizando de 1 a 15, quantas tarefas você tem? Você vai organizar 1, 2, 3, 4, 5. Se necessário, reveja. Fala, ai não, quer saber? Isso aqui eu vou passar pra cá. Às vezes a gente precisa fazer uns ajustes na agenda. Sim. E aí, o que é mais importante? Um fazer com F maiúsculo, garrafal. Porque às vezes a pessoa para na metade do processo. Fica só na organização, no planejamento e não executa. Platônico. Não pode. Tá. Né? Fica só no amor platônico, não pode. A gente tem que colocar coisa para rodar e fazer acontecer. Perfeito. E esses 5 passos são primordiais. Primordiais. Mas assim, vamos falar bem simples. Vamos. Agenda. Depois, pega o seu caderninho, vê o que é mais difícil até o mais fácil e como diria minha avó, sebo nas canelas. Minha avó também falou. Porque sebo senão, gente... O que é essa corda? Eu estou intrigadíssima, porque tudo que tem, assim, a gente mais ou menos imagina o que a Bianca vai falar. Essa corda, tá aí pra quê? Essa corda é o seguinte, vamos pegar o nosso dia 24 horas. Tá. 8 horas para dormir. Importante. Eu vou te falar o que está acontecendo com o povo, por que o povo está surtando. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para as demais coisas. Nessas demais coisas, entra tudo que não é trabalho e sono. E aqui, nessas 8 horas, tem que ter 2 elementos fundamentais para a sua saúde física e mental. Lazer e atividade física. Se eu perguntar aí para você em casa, gente, reflita. Você tem lazer? Tristemente, a gente vai ver que você senta... Você tem... E o que é lazer? Eu vou começar a tocar violão, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer um happy hour. Enfim, o que for lazer gostoso. As pessoas não têm lazer, gente. Lazer, eu posso classificar como lazer o que não é trabalho? O que não é trabalho. Não, mas vamos. Aí eu pensei, por exemplo, supermercado. Supermercado é trabalho? Mas tem gente que adora ir ao supermercado. Você gosta? Eu gosto, eu faço pesquisa, eu trabalho para as revistas, eu faço pesquisa de mercado, adoro, deixa comigo que eu vou. Então, se você curte, entra como lazer. Sim, entra como lazer, mas tem que ser aquele momento só seu, não aquele momento que você está espinafrado, descabelado, correndo com o filho, batendo em filho no supermercado. Não, tem que ser uma coisa que você senta, toma vou tomar um café na cafeteria, aí você medita, olha os outros, vamos olhar os outros, olha os outros, roupa dos outros, aí você tem aquele momento seu. Perfeito. Né? Mas você não está trabalhando, você não está espinafrado, você não está desesperado, sabe? Entendi. Aquele momento relax. E por que as pessoas estão adoecendo? Porque elas estão pegando esse horário do lazer e atividade física e a do sono e colocando em trabalho. Então agora as pessoas estão trabalhando 12 horas por dia. Desequilibra. E estão mais produtivos? Não. Estão procrastinando, sofrendo e tendo um resultado igual como a que antes trabalhavam 8 horas. Ou pior. Ou pior. Então, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Aí entra tudo, entra a locomoção, entra qualquer coisa, mas o lazer e a atividade física, olha a corda aqui, tem que estar. Que fazer parte. E atividade física, pela manhã, você faz de manhã, né? Faço de manhã. Porque depois, e se você deixa pra noite? Eu não faço. Pois é. Tem preguiça. Entendeu? Tem preguiça, vai aparecer reunião, vai ter um cliente que vai querer, bater papo. Bianca Vilela está, obviamente, no Instagram e no YouTube. No Instagram, Bianca Vilela, sem nenhuma letra dobrada, Bianca Vilela. E no YouTube, é Bianca Vilela Oficial, perdão. No Instagram, Bianca Vilela Oficial. No YouTube, Bianca Vilela. Mas se você colocar lá no Google Bianca Vilela, você chega nela em todas as dicas que ela compartilha conosco. Até breve. Você já veio aqui uma vez que eu não estava, outra vez que você fez atividade física. Sim. Tudo fácil. Sim. E essa vez para falar de gestão. E sabe o que a gente pode falar na próxima? Diga. Respirações para você produzir, que é o mindfulness. Que a gente utiliza respirações
Pra você ficar ligadão Que e, ó, interessante. trabalhar muito. Boa. Por mim, fechado. Obrigada, Belíssima Rê. com essa cor. Ah, nós Até duas, breve. né? Vamos conversar. Ele sai de lá, vem pra cá.